descobertas arqueológicas que vêm a contribuir com a verificação de autenticidade dos relatos bíblicos, lembrando-se sempre de que muitos mitos que são preservados pelas sociedades foram desencadeados por um fato, um fato verídico que foi preservado através das narrativas orais e que foi modificado ao longo da história. Não que todo mito contenha necessariamente algo de realidade. Pode haver mitos que são completa fantasia da mente humana, ou até criados artificialmente com propósitos, né? Mas muitos mitos foram desencadeados por um fato real. Dentre eles temos, por exemplo, os mitos que são preservados em diversas sociedades tratando acerca de dilúvio. Dentre uma das sociedades que preservou um mito acerca do dilúvio, temos os sumérios, assírios, babilônicos, que preservaram narrativas tratando de dilúvio, como por exemplo essa que temos aqui na Epopeia de Gilgamesh. Então, a Epopeia de Gilgamesh está presente aí nessa rocha, foi escrita em cuneiforme e foi encontrada na região ali da Mesopotâmia. E dentre as narrativas preservadas neste material, temos a história do herói, o herói da história, o protagonista, chamado Gilgamesh, que é um personagem mitológico semelhante a Hércules, pode ser comparado ao Hércules da mitologia grega. E dentre um dos diálogos que ele registra aqui, que ele teve com personagens importantes, tem esse tal de Utnapishtim, que é uma versão suméria do Noé, que é relatado na Bíblia Sagrada. Então, por que relatos assim entraram para a Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia, através da revelação do Espírito Santo de Deus, na instrumentalidade de Moisés, pôde capturar os fatos reais que estavam presentes, que são testemunhados por esses mitos, e transmitir por meio de revelação e também de tradição oral ao texto da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada nos fala acerca de fatos reais, e esses fatos são testemunhados por diversos mitos que são preservados nas narrativas orais e nas escritas antigas das sociedades diversas. Dentre eles temos a Epopeia de Gilgamesh. E uma informação que vem contribuir do Atlas Histórico e Geográfico de Paul Lawrence, ele diz aqui na página 16, comparação com histórias mesopotâmicas de dilúvios. Pode-se encontrar paralelos do relato do dilúvio de Gênesis em histórias mesopotâmicas de dilúvios apresentadas em 3 versões. O épico de Atrahasis, de 1635 a.C., o épico de Ziusudra, de 1600 a.C., e o épico de Gilgamesh, de 1600 a.C. também. Este último é conhecido através de cópias feitas em Nínive e outras cidades do primeiro milênio a.C. O épico de Gilgamesh é uma adaptação da história do épico de Atrahasis. As semelhanças entre os relatos do dilúvio em Gênesis e no épico de Gilgamesh são mostradas na tabela da página ao lado. Temos aí alguns estabelecimentos de comparações, e há bastante comparações entre um e outro. E aí os acréscimos que são colocados aí na Epopeia de Gilgamesh deve-se à transmissão oral absorver características lendárias, né? Como por exemplo diz aqui acerca do personagem Utnapishtim, que ganha a imortalidade dos deuses. Aí vemos aí um paradoxo com o personagem Moisés, que é narrado pela Bíblia como um homem, um ser humano. Ele não ganhou imortalidade no sentido de ser preservado imortal em algum lugar secreto do mundo pelos deuses. Ele foi salvo do dilúvio, mas terminado o seu tempo de vida, faleceu como os demais seres humanos. Então a Bíblia, ela se atém aos fatos e ela narra a partir de uma perspectiva real e histórica. Então os personagens são alcançados por milagres devido à intervenção divina, mas não deixam de ser seres humanos por causa disso. Assim acontece com
o personagem Noé, que foi agraciado por Deus por ser encontrado como justo dentro de uma sociedade degenerada. E ele, mesmo tendo sido agraciado com o livramento do grande cataclisma do dilúvio, ele não deixa de ser um ser humano por causa disso. Ele continua sendo um ser humano, cumpre o seu tempo de vida e morre como um outro ser humano qualquer. Diferentemente dos acréscimos fantasiosos que são inseridos nos mitos, nas mitologias, e que, por exemplo, no caso aqui do Utnapishtim, diz que ele ganhou a imortalidade, ele passou a ser um homem imortal. Nós vemos o distanciamento entre mito e os fatos. Apesar da história de Gilgamesh apresentar aspectos lendários, não devemos descartar o próprio Gilgamesh, considerando apenas uma figura mitológica. Gilgamesh, rei de Uruk, no sul da Mesopotâmia, a Erech de Gênesis 10:10, hein? Uruk, que mostramos aí no mapa, é a Erech de Gênesis 10:10. Enquanto Gênesis 10:10 dizia que existia uma cidade chamada Erech na Mesopotâmia, os estudiosos aí de 1700, 1800 diziam que tudo isso era fábula e não havia nada, porque na região não havia de fato essas cidades, estavam tudo encoberto pela areia, pela vegetação, havia sido abandonado, haviam sido fundadas outras cidades em outros lugares, e na região indicada pela Bíblia não havia nada. Até que pessoas sérias, pessoas que levam a Bíblia em consideração, e a partir de descobertas, de estudos, iniciando-se a decifração de Champollion, que com conhecimento do copta pôde traduzir o hieróglifo da pedra Roseta, passou-se a se interessar pela história antiga, ciências auxiliares, arqueologia, paleontologia, vieram fazer grandes progressos e mostrar, provar a veracidade dos relatos bíblicos. Provavelmente foi de fato um monarca que viveu por volta de 2700 antes de Cristo. Então temos aí um acréscimo, uma contribuição importantíssima deste achado arqueológico, a epopeia de Gilgamesh, que vem mostrar que há um testemunho externo daqueles fatos que são relatados internamente dentro da Bíblia Sagrada. Outros que podemos citar as diversas descobertas arqueológicas realizadas no campo de Nuzi. Trata-se de uma localidade situada na Mesopotâmia, a leste de Assur. Está ao norte aqui do nosso mapa. Mas um campo onde tem se feito muitas descobertas que têm trazido muita elucidação ao período da antiguidade histórica, que já era indicada pela Bíblia Sagrada. O interesse dos arqueólogos naquela região foi muito grande. Ali houve 5 campanhas de escavações de 1925 a 1931. Abaixo do solo virgem, descobriram 12 níveis sucessíveis de terra com fortes vestígios de civilizações antiguíssimas. Ao estudar os objetos descobertos, os arqueólogos concluíram que ali viveram civilizações que representam 3 grandes épocas, a saber, o período proto-histórico, os tempos de Gas-Gur, entre o primeiro e o segundo milênio a.C., e a época de Nuzi, nos meados de 1500, 1400 a.C. Nessa região foram descobertos mais de 4.000 tabuinhos que descrevem a vida cotidiana e os costumes da cidade. Sabe-se que ali viveu uma população bastante variada, a saber, sumérios, acádios, cassitas e urritas. Era um povo que tinha a agricultura como sua economia básica. Tinha um tipo de religião sincretista, ou seja, que fundia deidades de diversos cultos. Sincretista, e adoravam alguns deuses que correspondiam aos elementos étnicos da cidade. Em vários trechos do Antigo Testamento são encontrados costumes sociais, sobretudo dos patriarcas, cujos costumes eram praticados no tempo de Nuzi. Com isso, observamos que as narrativas bíblicas tratando acerca dos costumes que são manifestados pelos patriarcas, costumes estes que são diferentes daqueles adotados nas sociedades modernas.
E já vamos falar mais disso na parte à frente aqui no estudo. Vai tratar especificamente dos costumes adotados no tempo de Abraão, que levaram a ele levaram Sara, por exemplo, a ceder a sua concubina para que tivesse filhos de Abraão, desse filhos a ele em substituição a si. Vemos que na antiguidade isso era uma legislação específica. Havia uma legislação que permitia isso, que a mulher estéril cedesse a sua concubina ao marido e essa concubina desse filhos a ele em substituição aos filhos que essa mulher não poderia dar. Então isso era uma questão de lei na época de Abraão. Então Abraão, quando age assim, claro, com relação à fé, vemos que Abraão saiu do âmbito da fé, da promessa que Deus tinha feito a ele. Por isso que Deus estava chamando Abraão para sair do meio daquele povo, porque Deus tinha algo especial a fazer na vida dele, algo maior do que aquilo que poderia encontrar na sociedade da sua época. Então Abraão ia viver por fé, Abraão ia ver coisas extraordinárias, maravilhosas. Mas quando Abraão se comporta dessa forma, está agindo em coerência com a sua época, com os costumes, os hábitos, a lei. Ele não atentou contra a lei da sua época, mas ele atentou contra a revelação especial que Deus tinha dado a ele. Então nisso Abraão falha sim. Por quê? Porque ele tinha uma revelação especial. Mas no caráter social, Abraão está de acordo com os padrões legais, morais da sua época. Agora o que acontece? Vendo essas escavações, observamos o quanto o mundo foi ignorante durante muito tempo. O quanto a Bíblia mostrava ao homem coisas que ele nem imaginava, coisas que ele duvidava, mas que estavam de acordo com os fatos, de acordo com a realidade. E o homem que era desconhecedor, era ignorante desses fatos. Agora, quando a ciência da arqueologia pôde avançar nessas áreas, pôde trazer essas descobertas à luz, mostrou-se a veracidade bíblica, mostrou como a Bíblia estava certa. E eu acho que o maior ganho para nós, nos estudos que estamos fazendo da história, a história dos hebreus, mas repetindo, trazendo uma contextualização com a história geral, para percebermos toda a profundidade, percebemos tudo aquilo que veio a constituir, veio a formar um mundo no qual os hebreus estavam inseridos. É ganho para nós, porque nós vemos com isso a manifestação da veracidade das narrativas bíblicas, como a Bíblia está avançada, como a Bíblia está certa, e como a Bíblia é um livro que leva a sério a história. A Bíblia é um livro de história? Sempre reafirmo, não é. Não é biografia, não é livro de história, não é livro de ciências. Mas o que acontece? A Bíblia, quando faz menção à história, o faz a partir de um ponto de vista real, tratando as coisas com realidade, tratando as coisas com seriedade. Os escritores que foram usados pelo Espírito Santo para registrar os fatos, tendo por objetivo principal a redenção da humanidade, a salvação da humanidade, a transmissão da mensagem divina ao ser humano. Este é o ponto principal. Mas quando tocaram em assuntos relacionados à história, às sociedades, à geografia, fizeram isso a partir de um ponto de vista de seriedade, de compromisso com a realidade, compromisso com os fatos. Então é isso que essas escavações vêm a comprovar para nós, como a Bíblia lida com os fatos. A Bíblia não é livro de história, mas a Bíblia é um livro histórico, um livro que tem que ser respeitado como documento histórico, tanto com relação à história antiga, que estamos tratando aqui, história dos hebreus, quando também, quando estivermos tratando acerca de história da igreja, veremos também os fatos relacionados ao Novo Testamento. E aí temos, passando essa questão das escavações, da epopeia de Gilgamesh e das escavações de Nuzi, temos aqui acerca da Mesopotâmia. A Mesopotâmia. A história começa por volta do 3º milênio antes de Cristo. Aquilo que já tratamos também acerca dos limites de pré-história, da história propriamente dita. A pré-história ainda
achados da paleontologia, da arqueologia, mas não achados de escrita, e nem trabalho com metais ainda. E a partir das primeiras descobertas de escrita, né, e as obras feitas em metais, o início do período da história propriamente dita. Só a partir desse período é que surgiu o tipo de escrita que pode ser decifrada ou compreendida pelos especialistas contemporâneos. A idade clássica sumeriana, este povo, né, que, conforme é indicado aqui os limites de Sumer, este povo que habitou esta região há períodos bastante antigos. Não se pode afirmar com certeza se foram os primeiros povos a habitar nesta região, mas foi um dos povos mais antigos. Inclusive o autor fala acerca de uma dúvida que há se a sociedade de Obeid, El-Obeid, foi estabelecida antes da sociedade de Ur, ou se de fato foi Ur quem chegou e estabeleceu a sociedade, estabeleceu a presença, né, de sociedade, de organização de cidades nesta região. Mas isso aí recua a pelo menos 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Tem 3 e 4.000 anos antes de Cristo, para o estabelecimento do homem, de uma sociedade organizada nesta região. E aí tem-se os sumérios como a sociedade mais antiga das quais se obtém registro, das quais se obtém artefatos arqueológicos, escrita, né, que pode ser catalogado pela história. Sumérios pelo menos 3 a 4.000 anos antes de Cristo nessa região. Os primeiros textos inteligíveis da história são atribuídos aos sumérios. Sabe-se que a Terra era organizada em forma de cidade-estados. E aí, lembrando-se só daquela informação que eu já havia transmitido, a paleontologia diz que este povo, esses sumérios que estabeleceram aqui, não eram raça semita. Lembrando-se daquele mapa das regiões, onde eu trouxe aqui informações que veio nos mostrar acerca dos povos que se estabeleceram,